Sim. Beleza. Ok. Bom, no começo dessa semana eu coloquei no grupo uma listazinha de revisão para a B1, tomando por base algumas provas anteriores que a Camila já fez de micro 1, tá? Via de regra, a estrutura da prova pode mudar em termos de questões, tá? Não quer dizer que necessariamente vão ser sempre as mesmas questões, mas no que se refere à estruturação como a prova está organizada, via de regra é a mesma coisa, tá? Então, a primeira questão da prova dela é uma questão de VOF, tá? Tem mais ou menos 10 letras, e aí é referente ao conteúdo teórico da disciplina. E as demais questões são questões empíricas, são questões de cálculo, tá? Então, eu queria tirar essa tarde para fazer essa revisão com vocês. E à medida que forem surgindo dúvidas ou alguém tiver algum comentário para fazer, levanta a mão ou abre o microfone, tá? Se vocês mandarem mensagem de texto, eu não vou conseguir ouvir, que por alguma razão meu Meet não mostra o barulhinho de quando alguém manda mensagem. Então, se alguém escrever alguma coisa e outro puder me ditar para mim o que é que está falando, eu agradeço, tá? Que aí vai facilitar e aí eu consigo entender o que vocês estão falando, certo? Então, a primeira questão dela, dessa revisão que eu fiz, são questões de VOF, tá? Vamos começar respondendo. Analise as afirmações abaixo, referente aos assuntos de teoria do consumidor, elasticidade e demanda e oferta, e assinale VOF. Tá? Antes de ir para responder a primeira, qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem no meio do processo, podem me interromper, tá? Pode falar, Matheus, está muito rápido, Matheus, pode repetir, não tem problema. A gente está aqui justamente para fazer esse trabalho um pouco mais devagar, mas com o intuito de que vocês consigam absorver na essência o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. A primeira letra. Os fatores responsáveis por provocar deslocamentos na curva de oferta são variações nos custos de produção, mudanças tecnológicas, fatores climáticos ou ambientais, preço dos bens substitutos na produção. Alguém teria alguma ideia se marcaria V ou F nessa questão? Estamos falando de deslocamento da curva, tá? A curva de oferta, ela está em um ponto inicial e aí ela se desloca para a direita ou se desloca para a esquerda, tá? Alguém teria alguma ideia se marcaria V ou F nessa questão? Marcaria Z. V, exatamente, tá? Sempre que a questão falar para a gente sobre fatores que causam deslocamento na curva de oferta, a questão está tratando de variáveis exógenas, ou seja, variáveis que não estão dentro do modelo. Quando a gente olha para uma curva de oferta ou para uma curva de demanda, a gente tem uma função, via de regra de primeiro grau, né, que é especificada assim, uma linha reta, no caso de demanda, né, ou com a linha positivamente inclinada no caso de oferta. Mas a quantidade, ela se move em função do preço, tá? Então, quando há uma mudança no preço, a curva ela se desloca ao longo de si mesma. Não se desloca nem para a direita, não se desloca para a esquerda. Agora, quando você tem um fator de fora que causa um choque, como mudança no custo de produção, uma mudança tecnológica que tornou mais fácil, que tornou mais barato para a firma produzir aquele determinado bem, eu estou deslocando a minha curva. Nesse caso aí, se forem variações positivas, eu estou deslocando ela para a direita. Tá? Se for uma mudança tecnológica, sei lá, que reduziu a capacidade da minha firma, eu estou deslocando para a esquerda, tá certo? Mas os fatores responsáveis por deslocamentos na oferta são esses aqui, tá certo? Uma redução no preço do bem deslocará a curva de demanda para cima e para a direita. Esse aqui é um ponto que merece atenção, tá, pessoal? Vamos analisar aqui. Tem a minha curva de demanda aqui, tá? Tem a curva de demanda.
no meu eixo X eu tenho quantidade e no meu eixo Y eu tenho preço, tá? Quando a gente está tratando de analisar isoladamente uma curva de demanda ou uma curva de oferta, existem dois tipos de comportamentos que a gente precisa distinguir. Deslocamento na curva, tá? E mudanças ao longo da curva. Quando eu falo de mudanças ao longo da minha curva, ela é causada pelo único fator que eu tenho aqui no meu gráfico. Ela é causada exclusivamente por mudanças no preço, tá? Então, sei lá, o preço de 5 aqui, eu demando 10. Se o preço cair para 4, eu demando 12. E assim sucessivamente, tá? Então, quando a questão não falar para mim que essa redução no preço do bem foi causado porque o preço do substituto ficou mais barato, porque o preço do complementar encareceu. Quando ela falar para você que está se tratando só de uma redução no preço do bem, é uma mudança ao longo da própria curva, seja de demanda, como nesse caso a gente está tratando aqui, ou seja de oferta, tá? Então, nesse caso, redução exclusivamente no preço do bem, sem que a questão te forneça outras variáveis, outras informações, só diz, ah, não, o preço caiu. Então, você não está tratando aqui de um deslocamento na curva. Você está tratando de uma mudança ao longo da curva. Porque a única variável que se mexeu aí foi o preço. A questão não diz se algum fator exógeno modificou, se veio algum choque, se houve alguma coisa que tornou, que capacitou esse preço a ficar mais barato ou mais caro. Tá? Então, nesse caso, a gente está tratando exclusivamente de uma redução no preço do bem. E quando isso ocorre, não tem deslocamento da curva para lugar nenhum. A quantidade demandada, ela se move ao longo da própria curva, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa você marca como F, tá? Perdão. Marca como F. Tá. A curva de oferta se deslocará para a direita quando houver um aumento no preço dos insumos necessários para a sua produção. E é isso. Pode falar, Nathan. Acho que levantou sem querer, né? Tá. Nesse caso aqui, alguém já tem uma ideia se marcaria V ou F? A gente está tratando aqui de insumo necessário para a produção, tá? Então, é uma variável exógena que pode causar Acho um que diminui, deslocamento. não? Diminui. E aí, nesse caso, como é que a gente sabe se vai se deslocar para a esquerda ou para a direita? Pega o gráfico, tá? Pega o gráfico. Suponha que eu tenho uma curva de oferta para cá, tá? E aí, se aumentou o preço do insumo necessário para eu produzir, o que é que vai aumentar? Eu sou um produtor. Se aumentou o preço do insumo, da matéria-prima que eu preciso para ofertar esse produto, eu vou oferecer mais ou eu vou oferecer menos desse produto? A lógica econômica diz que eu vou oferecer menos desse produto, porque encareceu o meu custo de produção. Então, sempre que a gente tratar de um aumento no preço do insumo necessário para a produção ou qualquer outro fator que afete negativamente a oferta de um determinado bem, eu vou fazer na curva de oferta um deslocamento para esquerda, tá certo? Eu vou reduzir a minha quantidade ofertada. Então, nesse caso, a curva de oferta, ela não vai se deslocar para a direita quando houver um aumento no preço do insumo. Ela vai se deslocar para a esquerda, tá? Então, a alternativa aqui também, ela é falsa, certo? Pessoal, se eu estiver indo rápido demais, podem falar, tá? Se tiverem com alguma dúvida, podem ir falando. Quarta afirmativa. Se um produto A é um bem normal e um produto B é um bem inferior, um aumento na renda do consumidor provavelmente aumentará o consumo do produto B. O que é que vocês acham? V ou F?
Falso? Falso. Porque, gente, se eu ganho uma renda, vamos supor, eu ganho R$ 100, e aí a minha renda dobra, eu tô com mais dinheiro na minha mão. Eu vou consumir mais bens normais, bens que são mais caros, ou eu vou consumir mais bens que são inferiores? Pô, quando a tua renda aumenta, a lógica é que você passa a ter um pouco mais de variedade no seu consumo. Você substitui aqueles produtos mais secundários, que são um pouco inferiores, e você vai aumentar o seu consumo de bens superiores, tá? Então, nesse caso, a quarta é falsa também, tá? A quarta é falsa também, tá certo? Vamos para a quinta. A elasticidade, preço da demanda de alimentos, é, em geral, bastante elevada. Tudo bem. Antes da gente responder essa daqui, um resuminho sobre elasticidade e preço da demanda, tá? Como é que vocês podem identificar o que é que define o grau de elasticidade de um bem? Tem a fórmula do cálculo, certo? Mas intuitivamente, logicamente, como é que a gente pode bater o olho e dizer, esse bem tem um comportamento mais ou menos elástico? Tem algumas características que vão definir isso para a gente, tá? A primeira coisa que vai definir isso para a gente é a disponibilidade de substitutos, certo? Então, se eu tenho um bem que eu estou consumindo ele e eu tenho muitas alternativas para substituí-lo, então vocês concordam que se torna mais fácil trocar esse produto que eu estou consumindo se o preço dele subir muito, não é isso? Então esse é um ponto que define o grau de elasticidade do bem, a disponibilidade de substituto. Quando tem muito substituto para aquele bem que eu estou consumindo ali, mais elástico esse bem é. Tá? O segundo ponto que vai definir a elasticidade é a essencialidade do bem. Tá? Ou seja, se é uma coisa que eu preciso muito consumir, eu vou ter uma tendência a ser menos elástico aos preços. Por exemplo, medicamento. O preço do medicamento pode subir, mas, por exemplo, se tu precisa de uma insulina, alguém que sofre com diabetes, beleza, o preço pode bater no teto, mas se eu não consumir, eu vou morrer. Então é isso que trata a essencialidade do bem. Então, quanto mais essencial o bem é para a tua vida, para a tua necessidade de consumo, mais inelástico esse bem vai ser. Quanto menos essencial, então mais elástico vai ser. E se tratando de alimento aqui, pessoal, é essencial ou não é? Pô, se a gente não comer, a gente vai morrer. Então, nesse caso, a elasticidade preço da demanda para alimentos, vocês acham que ela é elevada ou que ela é reduzida, que ela é inelástica, a elasticidade preço da demanda por alimento? Elevado. Não, na verdade, ela é inelástica. Porque a elasticidade ela seria elevada se a alimentação ela não fosse uma coisa importante para mim. Mas nesse caso, enquanto seres humanos, a gente precisa comer. Então, beleza, o preço do feijão, o preço do arroz pode bater no teto. Mas esses alimentos compõem a base da alimentação diária da gente, da média da população. Então, se a gente não comer, a gente vai morrer. Nesse caso, quanto mais essencial o bem é, e o alimento é essencial para sobreviver, então a elasticidade, acho que foi Sofia que falou, né? A elasticidade, ela é menos elevada, tá? Porque se torna uma necessidade, eu preciso consumir aquilo ali. Então o preço pode subir muito, mas eu ainda preciso consumir, tá certo? Ainda tem outras coisas que definem o grau de elasticidade de um bem, tá? Que é o peso que o produto tem no orçamento do consumidor, tá? Então, por exemplo, uma caixa de fósforo, o preço pode duplicar, mas como geralmente ocupa um espaço ínfimo no nosso consumo, né? Quando a gente vai no supermercado fazer compra, talvez a gente nem se dê conta, né? Não seria a mesma coisa se a gente fosse comprar, por exemplo, uma carne e o preço tivesse dobrado. Pelo peso da carne no nosso orçamento, a gente ia sentir mais do que sentiria uma mudança no preço do fósforo, ainda que ele duplicasse de valor. Tá? E o quarto ponto, que define o grau de elasticidade de um bem, é o horizonte de tempo. Tá?
Então, o que é que isso quer dizer? No longo prazo, o número de substitutos potenciais para um determinado produto que eu estou consumindo, ele aumenta. E a demanda, ela se torna mais elástica. Tá? Vou dar um exemplo aqui de um fato que aconteceu por volta dos anos por volta dos anos 70, tá? Ali mais ou menos 72, 73, alguns países árabes se uniram para formar a OPEP, né? E eles formaram um cartel e disseram: o preço do petróleo vai ser tanto. E muitos países que estavam acostumados a demandar petróleo pagando, sei lá, US$ 10 por um barril, de repente se viram com um preço que estava fixado a 30, a 40, por exemplo, porque os países foram lá, principalmente a Arábia Saudita, aqueles países ali do Golfo, e disseram: não, vamos fixar o preço aqui, o preço vai ser X, e é isso, vocês vão ter que consumir da gente. E no curto prazo, realmente, quem estava demandando petróleo não tinha muito o que fazer. Porque qual é o substituto imediato para o petróleo? Se pensar assim de cabeça, hoje beleza, a gente tem outras alternativas, mas naquela época não tinha muita. Era petróleo e acabou-se, né? Então, no curto prazo, por mais que o preço suba muito, a demanda ela tende a ser mais inelástica. Agora, no longo prazo, as alternativas surgem. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente adotou o programa do Proálcool, né, que começou a valorizar a produção de cana-de-açúcar para extrair, a partir daí, álcool e usar nos automóveis. Tá? Então, quanto maior o horizonte de tempo, quanto mais longo o prazo, mais elástica se torna a minha demanda. Tá? Mas para esse caso em específico aqui da afirmativa 5, a elasticidade e preço da demanda dos alimentos, ela é, em geral, não é bastante elevada, tá? Ela é inelástica, porque a alimentação é essencial. E quanto mais essencial o bem for, mais inelástica vai tender a ser a sua demanda, tá certo? Então, essa aqui é F também, certo? Essa sexta aqui é só uma questão conceitual mesmo, tá? Se a elasticidade preço cruzada da demanda for maior que zero, os bens são substitutos. Essa aqui é verdadeira, tá certo? Quando a elasticidade preço cruzada da demanda ela é maior que zero, a gente está tratando de bens que são substitutos. Quando ela é menor que zero, a gente está tratando de bens que são complementares, tá certo? Essa sétima aqui. De acordo com a teoria do consumidor, por causa dos axiomas da reflexividade e da completude, as curvas de indiferença não podem se cruzar. Essa afirmativa tem uma pegadinha. O que é que vocês marcariam, V ou F? Alguém tem ideia? Ok. Vamos analisar, pessoal. De fato, essa afirmativa, ela aborda um ponto verdadeiro aqui. As curvas de indiferença, elas não podem se cruzar. Mas os axiomas que condicionam, que dizem, né, que garantem que as curvas não se cruzem, não é o da reflexividade e o da completude, tá certo? Porque o axioma da completude, ele diz para mim que o consumidor ele consegue avaliar uma cesta de bens e definir se ele gosta de uma ou se ele gosta de outra. O axioma da reflexividade vai dizer para mim que uma cesta de consumo ela é tão boa quanto ela mesma, tá? Então isso não tem nada a ver com o fato de que a curva de indiferença ela não pode se cruzar. O que condiciona que as curvas de indiferença não podem se cruzar é o axioma da transitividade e é o axioma da monotonicidade, tá? Por que o da transitividade? Vou montar aqui uma curva de indiferença aqui, eu tenho uma outra curva de indiferença aqui. Como vocês sabem, quanto mais distante da origem, né, melhor é a curva de indiferença para o consumidor. Então vamos supor que essa aqui é
eu vou chamar ela de U1. Essa aqui eu vou chamar ela de U0. Se as curvas de indiferença elas se tocam, isso significa que um bem que está aqui me proporciona uma utilidade de 0, ele me proporciona a mesma utilidade de 1. Só que isso não é possível, porque se eu prefiro, pela, pela transitividade, né? Pô, se eu prefiro a B, e B a C, eu tenho que preferir a AC também. Isso não acontece aqui. Ainda tem um adicional de que a curva de indiferença que está mais distante da origem, ela é preferida pelo consumidor, porque eu tenho maiores quantidades de ambos os bens. Só que quando eu cruzo uma curva de indiferença que me proporciona um nível de utilidade 0 com uma curva de indiferença que me proporciona um nível de utilidade 1, isso quer dizer para mim que o consumidor é indiferente entre ter uma cesta de bens que tem uma combinação menor dos bens X e Y, e que ele é indiferente a ter uma cesta que tem mais desses dois bens. Só que pelo pressuposto da monotonicidade, mais é sempre melhor para esse consumidor. Então ele vai sempre preferir quantidades maiores de ambos os bens em comparação com quantidades menores, tá? Então, apesar da afirmativa ser verdadeira, de que as curvas de indiferença elas não podem se cruzar, não é por causa dos axiomas da reflexividade e da completude, é por causa dos axiomas da transitividade e da monotonicidade, tá? Então, essa afirmativa 7, ela é falsa também, tá bom? Oitava afirmativa. Mudanças proporcionais. Preste atenção nisso aqui. Mudanças proporcionais nos preços e na renda do consumidor não provocam deslocamento na restrição orçamentária. E aí, galera? O que é que vocês acham? Vocês marcariam V? Vocês marcariam F? Alguém tem ideia? Ok. Deixa eu apagar aqui. Gente, vamos supor que um consumidor ele tem uma renda, vou fazer aqui, uma renda de 100, tá? E ele consome dois bens. O bem X tem preço de 2 e o bem Y que tem preço de 4. Tá? Quando a questão fala de mudanças proporcionais, o que é que isso significa? Significa que eu estou multiplicando todo mundo pelo mesmo fator. Então vamos supor que essa renda do consumidor, eu mudei. Agora é 200. É 200. Só que o preço de X mudou também. O preço de X agora é 4. E o preço de Y mudou também. O preço de Y agora é 8. Vocês percebem que no final das contas acaba tudo dando na mesma? Porque se eu for medir a inclinação da restrição orçamentária, que ela é dada pela razão negativa do preço do bem X pelo preço do bem Y, vai ser a mesma coisa eu dividir menos 2 por 4 ou menos 4 por 8. Se vocês fizerem na calculadora, o resultado vai dar exatamente o mesmo. Tá? Então, mudanças proporcionais nos preços e na renda deixam a restrição orçamentária no mesmo lugar. Não vai mudar nada. Porque de nada adianta a minha renda aumentar se o preço do bem X e se o preço do bem Y aumentarem juntos. Vai acabar tudo a mesma coisa. Eu multipliquei todo mundo pelo mesmo fator. Nesse caso aqui, eu supus que eu multipliquei todo mundo por 2. Então, não vai fazer diferença. Se eu pego dessa posição que eu estou aqui e divido todo mundo por 2, volta para a mesma condição que era antes aqui. Então, nesse caso, mudanças proporcionais nos preços e na renda não vão deslocar a restrição orçamentária para lugar nenhum. Ela vai permanecer onde estava. Então, nesse caso, a afirmativa é verdadeira. Tá bom? Essa nona aqui, até trabalhei com vocês anteriormente,
Se um consumidor prefere sempre X a Y, vamos desenhar aqui, X a Y, e Y a Z. Nada se pode afirmar se ele preferirá X a Z. Vocês acham que essa está certa ou que essa está errada? Se as preferências, pessoal, do consumidor, elas são racionais, tá? O pressuposto da transitividade, ele diz o que para mim? Que se ele prefere X a Y e Y a Z, por obrigação, ele tem que preferir X a Z, tá? Então, sendo as preferências desse consumidor racionais, essa alternativa, ela é falsa, tá bom? Ele tem que preferir X a Z, porque se ele prefere X a Y e Y a Z, então ele tem que preferir X a Z também. Alguém quer falar? Não, Beleza. Matheus, eu ia só confirmar que sim, mas deu errado aqui, mas tá bom, Ah, beleza. beleza, é tua, Wesley. É eu mesmo. Ah, beleza, cara. Eu entrei no. Eu cheguei atrasado, mas cheguei. Ah, beleza, que bom, cara. Tá. Valeu. A 10ª aqui, pessoal. Preferências bem comportadas. Quando a gente está falando de preferências bem comportadas, pessoal, vocês têm que se lembrarem da função de Cobb-Douglas, tá? Graficamente, essa função ela é dada para a gente como? Assim, ó. Uma função que é chamada de estritamente convexa. Então, para esse tipo de preferência, o consumidor ele escolhe cestas médias ao invés da especialização. Qual é o tipo de cesta de consumo que o consumidor opta pela especialização? É a do tipo substitutos perfeitos, porque todo o consumo dele vai estar alocado ou em um canto ou em outro. A cesta média, que seria aqui, por exemplo, não é preferida para ele. A solução que maximiza o consumo dele é alocar toda a renda em um canto e deixar zerado o consumo do outro. Tá? Mas nas preferências bem comportadas, o que é bom para o consumidor é ter uma cesta média, que tem quantidades ali moderadas do bem X e do bem Y. A questão está afirmando o que para a gente? Que nessas preferências, nas preferências bem comportadas, o consumidor escolhe cestas especializadas ao invés das cestas médias. Não, nesse caso é exatamente o contrário. Ele prefere uma cesta de consumo média do que uma cesta de consumo especializada. Se ao invés de preferências bem comportadas aqui tivesse no tipo de preferência, substituto perfeito, ele escolhe cestas especializadas ao invés das médias, aí sim, beleza. Mas nesse caso aí, preferências bem comportadas, vocês precisam se lembrar desse gráfico aqui. Lembrando desse gráfico, recordem-se, ele prefere a cesta média do que uma cesta que tem especialização, que tenha muito de um bem em detrimento de pouco de outro, tá bom? Então, nesse caso, a afirmativa 10 aqui, ela é falsa também, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Estou indo rápido demais, tem algum comentário a fazer? Eu posso ir para a próxima. Não, Matheus, tá indo tranquilo. Tá tranquilo? Pelo menos Beleza. pra mim. Ok, qualquer coisa, pessoal, podem falar aqui, me interromper, tá? Ok, vamos para a segunda questão. Essa segunda questão, até pega um pouquinho, Wesley, do que você falou com a Camila ontem, que você pediu para ela criar uma questão lá de elasticidade e preço cruzada. Aqui a gente vai trabalhar com isso também, tá? Então vamos lá. A segunda questão é sobre elasticidade, pessoal. A gente vai trabalhar elasticidade preço da demanda e elasticidade preço cruzada da demanda. Vamos prestar atenção na questão. Suponha que a curva de demanda por um produto seja dada de acordo com a equação Q é igual a 20 menos 4P mais PS, onde PS corresponde ao preço do bem substituto e equivale a 2. Opa, a questão já me deu um dado importante aqui. Ó. Preço do bem substituto vale 2. Isso vai ser importante quando a gente for calcular a elasticidade de preço cruzada. Responda ao que se pede. Calcule o valor da elasticidade preço da demanda e da elasticidade preço cruzada da demanda quando o preço P, né, o preço do bem, não é o preço do bem substituto, é o preço do bem mesmo, tá ali com a insígnia P, é igual a 2. Tudo bem. Vamos começar, gente, calculando a elasticidade preço da demanda.
tá? E aí, se alguém tiver dúvida, porque vai envolver derivada parcial, se alguém ficar com dúvida no processo, me avisa que eu paro e retorno, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, para a gente conseguir resolver o cálculo da elasticidade preço da demanda, é saber a fórmula. A fórmula do cálculo, ela é a seguinte, é a derivada parcial da função Q, né, que é a função de demanda, em relação a P, que multiplica o preço do bem, tá, dividido pela quantidade. Ok. Nós temos aqui a derivada parcial de Q em relação a P. Vamos olhar para essa função, pessoal. Q é igual a 20 menos 4P mais PS. Tudo bem. Lembrem, gente, que quando a gente está tratando de derivada parcial, a condicionante aqui é o quê? Eu vou olhar para essa função e eu vou derivar só a letra que está pedindo embaixo para eu derivar. Nesse caso aqui, está pedindo para derivar a função de demanda como um todo. Ele só quer derivar em termos de P. Então, o que não tem P, eu vou considerar uma constante. É como se todo o resto aqui zerasse e eu quisesse trabalhar só em termos desse cara. Então, bora analisar. Eu tenho menos 4P aqui. Bom, gente, para a gente encontrar essa derivada, é um simples caso da aplicação da regra geral, da regra da potência. Por quê? Porque é como se aqui no expoente do P, ó, eu tivesse 1. Tá? Então, o que é que diz a regra geral? Eu vou descer o expoente, né? Nesse caso é 1, e vou subtrair 1. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4. P, 1 menos 1, P, 0. Só que aí, todo número elevado a 0, ele é o quê? Ele é igual a 1. Então, isso vai acabar me deixando com menos 4 vezes 1. Por consequência, a minha derivada parcial, ela é menos 4. Ah, Matheus, e o que acontece com o 20 e com o PS? Eles são considerados uma constante e vão zerar. Por quê? Porque olha para esses valores. Olha para o 20. Olha para o PS. Não tem P acompanhando eles. Nesse aqui é só um número mesmo. Nesse aqui é só a letra. Mas é uma letra que não tem nada a ver com a que eu quero derivar. É 20 de um lado, é PS do outro. Como a gente está tratando de uma função de soma-subtração, é mais fácil ainda, porque eles são zerados automaticamente. Né? Na regra da função de Cobb-Douglas lá, vocês devem se lembrar que um lado vai zerar, mas tem que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes a primeira. Nesse caso aqui, como é uma função do tipo soma-subtração, é só considerar zerado aqui e já era, e calcula a derivada só em termos daquilo que você quer, que é o menos 4P. Tá? Então, nesse caso, fazendo aqui o cálculo da derivada, a gente chega ao valor de menos 4. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos dar sequência. Então, beleza, eu achei a minha derivada. É menos 4. Tá? Os outros valores, como é que a gente vai achar? A própria questão já deu para a gente. Tá? Então, nesse caso, a minha elasticidade preço da demanda, ela vai ser o quê? EPD vai ser menos 4, que foi a derivada parcial que a gente acabou de achar, que multiplica P. O que é P? É o preço do próprio bem, que a questão já deu aqui, ó, disse que é 2. Ó. Preço P é igual a 2. Eu vou multiplicar isso aqui por 2. E o Q? O Q vai ser a própria curva de demanda, que a questão também já deu para mim. Aqui, ó. Q é igual a 20 menos P, 20 menos 4P mais PS. Então, eu vou substituir aqui inicialmente, tá? Então, eu vou substituir aqui 20 menos 4P mais PS. Dando sequência, eu vou repetir o menos 4 aqui. Multiplica 2. E lá embaixo, eu tenho 20 menos 4. O P, pessoal, o P é 2.
Então, onde tem P, eu vou substituir por 2, beleza? Substituir. Mais PS. O PS, ó, a questão também já deu para mim e disse que é igual a 2. Tudo bem. Então, vai acabar a seguinte situação aqui, ó. Minha elasticidade preço da demanda, ela vai ser menos 4 vezes 2, menos 8, tá bom? Embaixo. Resolvendo isso aqui, pessoal. 4 vezes 2, 8, né? Com menos aqui, menos 8. Então, 20 menos 8 é 12. 12 mais 2, 14, tá? Então, ficou menos 8 dividido por 14. Fazendo as contas aí na calculadora, o valor dessa elasticidade e preço da demanda vai dar aproximadamente menos 0,57, ou, né, em módulo, que é o que a convenção dita, 0,57. Nesse caso, a gente está tratando de uma elasticidade preço da demanda inelástica, tá? Porque lembra que quando a elasticidade preço da demanda ela for maior que 1, a gente está tratando de uma demanda elástica. Quando for menor que 1, né, em módulo, vai ser uma demanda inelástica. Beleza? Alguma dificuldade no cálculo da elasticidade preço da demanda? Querem que eu repita? Eu posso prosseguir? Não, foi tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Sim, Wesley. E agora o cálculo da elasticidade preço cruzada da demanda, tá? A fórmula, como é que é? EPC, né, de elasticidade preço cruzada, ela vai ser o quê, Wesley? Vai ser a derivada parcial da função Q, só que agora está em termos de PS. A derivada parcial que eu vou querer é da função de demanda em relação a PS, que multiplica o preço do bem substituto dividido pela quantidade. Beleza? Então, bora achar a derivada parcial da função Q em termos de PS. Novamente, eu coloco aqui para vocês a curva de demanda. 20 menos 4P mais PS. É a mesma função aditiva, pessoal. E novamente eu bato na tecla. Estamos tratando de derivada parcial. Tudo que não tiver correlação com a letra que eu quero derivar vai ser considerado uma constante, por consequência vai ser zerado. Então, nesse caso, onde é que tem PS aqui? Só tem aqui. O que acontece com 4P, o que acontece com menos 4P, o que acontece com 20? Eles vão ser considerados constantes. Por consequência, eles vão ser zerados, tá? Então, vai acabar aqui, para mim, uma derivada, uma simples derivada de regra da potência, só do PS. Ah, Matheus, mas só tem a letra aqui. Não. Você tem um 1 aqui em cima do PS, tá? Porque quando não tem um expoente, é como se tivesse 1. Então, nesse caso, vai ficar uma aplicação aqui que eu vou fazer o seguinte, eu só vou descer o 1, tá? Então, tem um 1 aqui. A regra geral, que é a regra da potência, ela diz que eu devo descer, né, o expoente. Então, beleza. Desci o 1. E aí vai ficar multiplicado por PS, 1 menos 1. Isso vai ficar 1 vezes PS elevado a 0. Né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Logo, a minha derivada parcial da função demanda em relação ao preço do bem substituto, ela é igual a 1. Tá? Então, achei aqui a minha elasticidade preço cruzada da demanda. A minha elasticidade preço cruzada, a minha derivada parcial, em termos de PS. Então, tudo bem. Vamos voltar. Então, EPC vai ser igual. A derivada parcial é 1, que eu já achei. O preço do bem substituto é 2, que a questão já deu para a gente aqui. E a quantidade vai ser exatamente o mesmo valor que a gente achou aqui, tá? Porque eu só iria substituir a função de demanda, substituindo, colocando os valores de 2 para cá e 2 para lá, vai acabar ficando 14. Tá? Então, para poupar espaço, dividido por 14. Fazendo as continhas, vai ficar aqui 2 sobre 14. E resolvendo,
esse valor, vai dar aproximadamente 0,14, a minha elasticidade preço cruzada da demanda, tá? E aí tem a questão que quando essa elasticidade preço cruzado da demanda ela for maior que zero, os bens são substitutos. Nesse caso, é maior que zero. Então, esses bens aqui em questão, que nós estamos comparando na questão, eles são substitutos, tá? Então, letra A respondida. Se alguém tiver algum reparo, algum comentário a fazer antes de eu ir para B, só sinalizar. Ok, vamos para B, então. Imagine que um choque de oferta faz com que o preço P, aumente para 4. Quais serão os novos valores da elasticidade preço da demanda e da elasticidade preço cruzada da demanda? Tudo bem, pessoal. A gente vai repetir o mesmo processo aqui, tá? Tanto para achar a elasticidade preço da demanda, como para achar a elasticidade preço cruzada da demanda. A diferença agora é que o valor de P aumentou, passou de 2 para 4. Mas a fórmula segue sendo exatamente a mesma. Inclusive as derivadas. Tá? As derivadas parciais vão seguir sendo as que a gente achou. Então vamos substituir aqui. Começando pela elasticidade preço da demanda. Tá? Temos a fórmula, derivada parcial de Q em relação a P, que multiplica P sobre Q. Tá? Elasticidade preço da demanda. A derivada vai continuar sendo a mesma coisa. Por quê? Porque a função não mudou. A função continua sendo 20 menos 4P mais PS. Tá? Então, tirando a derivada parcial, vai acabar se repetindo menos 4 aqui. Tá? O que vai mudar de verdade é o preço, tá? Do bem, que deixou de ser 2 e agora é 4. E embaixo, a quantidade também vai mudar. Tá? Agora, a gente tem aqui 20 menos 4P mais PS, onde o P vai deixar de ser 2 e vai ser 4. Então, voltando para cá, a gente tem a situação de menos 4 vezes 4, que divide por 20 menos 4. O P é 4, então vou substituir aqui por 4, mais 2, porque o preço do bem substituto continua sendo 2, ele não se alterou, tá bom? Então, a minha elasticidade preço da demanda, ela vai ser menos 4 vezes 4, menos 16, tá? Menos 16. E embaixo, resolvendo as continhas aqui, 4 vezes 4, 16, tá? 20 menos 16, 4. 4 mais 2, 6. Resolvendo isso aqui, vai ficar menos 2,66 ou, em módulo, 2,66. Achei a minha elasticidade e preço da demanda. Vamos calcular a elasticidade e preço cruzado agora. Continua sendo a derivada parcial de Q em relação a PS, tá? Que multiplica pelo preço do bem substituto dividido por Q. Tá? A derivada parcial continua sendo 1, certo? O preço do bem substituto continua sendo 2, não se alterou, o que se alterou foi o preço do próprio bem. E a quantidade vai ser exatamente essa aqui que a gente achou. Tá? Eu só iria substituir de novo a curva de demanda e no final das contas ia dar 6 aqui embaixo. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 1 vezes 2, 2, dividido por 6. Logo, elasticidade preço cruzado da demanda, ela vai ser aproximadamente 0,33. E com isso a gente fecha a questão sobre elasticidade, colocando na mesma questão o tema da elasticidade e preço da demanda e o tema da elasticidade e preço cruzado. É muito importante que vocês decorem essas fórmulas, tá, pessoal?
E presumo que a Camila vai colocar alguma questão sobre isso na prova. Não exatamente nesse mesmo termo, não exatamente copiando, pedindo para achar elasticidade, preço da demanda e elasticidade, preço cruzada na mesma questão, mas pelo histórico de provas anteriores, me leva a crer que ela vai cobrar, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a questão? Quer que eu repita ou eu posso prosseguir para a próxima? Alguém tem algum comentário a fazer? Não pode seguir, Matheus. Beleza, vamos embora. Ok, gente, agora a questão sobre restrição orçamentária, tá? De todos os assuntos, eu considero esse o mais tranquilo para se começar a resolver a prova, tá certo? Porque no final das contas aqui não vai exigir muito cálculo, tá? O grande ponto da questão é organizar direitinho o gráfico, fazer o desenho certinho e pronto. E aí acabou, tá bom? Então vamos começar aqui. Considere a seguinte restrição orçamentária abaixo e responda ao que se pede. A questão está dando essa restrição aqui para mim, ó. 3.200, que é a minha renda, é igual a 4x1 mais 8x2. Destrinchando isso aí, gente, que raio isso quer dizer? Ó, o M, que é a minha renda, tá? É 3.200. O meu PX1, né? Ele é 4. E o meu PX2, ele é 8. Tá? É isso que essa equação de primeiro grau quer dizer para mim, certo? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo, pessoal, quando a gente está montando aqui a restrição orçamentária? É saber alinhar o que é que fica em cada lugar, tá? Então, vamos montar aqui o nosso plano cartesiano. Uma linha reta, tá? Pronto. Aqui no meu eixo horizontal, galera, sempre fica x1, tá? Ah, Matheus, mas não tem x1, a questão botou x e y. Beleza, fica sempre o x, tá? Quando estiver tratando de x e y. Nesse caso aqui, o x1 fica no eixo horizontal. O x2, ele fica lá em cima, tá bom? E aí, eu vou traçar a minha reta. Tracei a minha reta. O que é que vai ficar em cada um desses extremos aqui, pessoal? Nesse ponto daqui e nesse ponto daqui. Nesses extremos, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a renda do consumidor e dividir pelo preço do bem em questão. Nesse caso aqui de cima, eu estou tratando de x2. Então, eu vou pegar a renda e vou dividir pelo preço de x2. Porque aqui eu vou encontrar o máximo desse produto que o consumidor consegue adquirir com o preço desse bem, tá? E no x1, mesma coisa, pessoal. Só que vai mudar aqui que eu vou dividir a minha renda por px1. Quando eu fizer isso, eu vou dividir aqui em cima 3.200, tá? Por 8. Quando eu fizer essa divisão, vocês vão ver que vai acabar dando 400. E aqui embaixo, eu vou dividir o 3.200 por 4. Quando eu fizer essa divisão, o valor que vai dar aqui vai ser 800. Então, esse é o ponto inicial da nossa construção da restrição orçamentária. Tá? Identifica quem é a renda, identifica o preço do bem 1, identifica o preço do bem 2. E aí você vai fazer o seguinte, vai pegar a renda e vai dividir em cada uma das extremidades pelo preço do bem. Tá? Porque o que é que isso sinaliza aqui para mim? Em cada um desses pontos, eu estou consumindo só esse bem e nada do outro bem. Tá? Então é isso que significa para mim. Esse é o primeiro ponto. Mas não é tudo. A gente tem que dar também para a questão, ó, o valor da inclinação da restrição. E o valor da inclinação da restrição orçamentária, pessoal, ele é dado da seguinte forma. Ó. Inclinação da RO. Ele é dado pela divisão
do preço do bem 1 pelo preço do bem 2, tá? Então, nesse caso aqui, a nossa inclinação vai ser o quê, gente? Vai ser menos 4, porque é o preço do bem 1 aqui, dividido pelo preço do bem 2, que é 8. Fazendo essa divisão, a gente pode ou deixar dessa forma, tá? Na forma do fracionária, ou pode dividir e vamos chegar ao resultado de menos 0,5, tá? Então, a inclinação da restrição orçamentária é sempre isso, tá? O negativo da razão de preços do bem 1 com o bem 2, beleza? Tudo bem até aqui? Deu para pegar a noção de como é que faz? Se alguém tiver alguma dúvida, só mencionar, tá? Ok, vamos seguir. Considere que o preço do bem 2 dobre. Desenhe a nova restrição orçamentária e explique o que aconteceu com a sua inclinação. Então, tudo bem. Antes de nos atentarmos a essa mudança, vamos repetir, né, a restrição orçamentária que estava criada lá na letra A. Então, aqui é x1, aqui é x2. Eu tinha aqui a minha situação inicial de 800 e 400. Beleza. Essa aqui eu vou chamar de RO, tá? RO normal. O que é que a questão está dizendo agora? Está dizendo que o preço do bem 2 dobrou. Ou seja, o preço do bem 2 era quanto aqui? Ó? Era 8. A questão está dizendo que o preço dele passou de 8 para 16. Então, ponto importante aqui é a gente anotar essa mudança. Então, o preço do bem 1 é 4, que é o preço que está aqui no eixo X1. O preço do bem 2 agora é 16. A renda continua inalterada em 3.200, tá? Então, nesse caso, vamos analisar a questão. Está falando que o que dobrou foi o preço do bem 2. O preço do bem 1, nessa letra B, ele é 4, e ele era 4 na letra A também. O preço do bem 1 não foi afetado. Então, vocês percebem que qualquer mudança que ocorrer aqui vai ser exclusivamente nessa faixa. O eixo horizontal não vai mudar, não vai mover, vai continuar no mesmo lugar que ele estava. Não vai acontecer nada com ele. Então, vamos analisar a situação aqui. Ó. Eu disse para vocês que para a gente achar o consumo máximo do bem, a gente divide a renda pelo preço do bem. Agora, o preço do bem passou de 8 para 16. Quando eu fizer essa divisão, vocês vão ver que agora eu não consigo mais consumir, no limite, 400 unidades do bem X2. Fazendo essa divisão, vocês vão ver que eu consigo consumir agora 200 desse bem. Então, ó, eu vou chamar isso aqui de RO', para sinalizar a mudança. Vocês vejam, quando o preço era 8 do bem 2, eu consumia 400. O preço dobrou, a minha capacidade máxima de compra aqui, ó, passou para 200 unidades desse bem. O que é que vai ocorrer com a inclinação? A inclinação, ela vai continuar sendo negativo de preços. Então, ela vai continuar sendo menos P1 sobre P2. O P1 permaneceu inalterado, segue 4. Só que embaixo é 16 agora. Então, quando a gente fizer essa divisão, o que é que a gente vai constatar aqui? Que o valor da inclinação diminuiu. Ele era, na letra A, ó, 0,5, menos 0,5. E ele é agora menos 0,25. Ou seja, em virtude do aumento desse preço do bem 2, a relação P1-P2 diminuiu e a inclinação da restrição orçamentária, tá, a curvinha aqui, ela se tornou mais aplanada, tá certo? Isso é o que acontece quando o preço do bem 2 dobra. Tá?
Vamos para a letra C. Considere que a renda dobre de valor enquanto os preços dos bens permaneçam constantes em 4 e 8. Ok. Desenhe a nova restrição orçamentária e compare com a situação inicial. Então, novamente, vamos pegar a situação inicial lá. Meu gráfico aqui, meio tremelique. Eu refazer. Pronto. X1, X2. Vamos repetir como estava antes, tá, gente? Lá no começo, na letra A. Na letra A, eu conseguia consumir aqui de X1 800 e de X2 400. Ó, tô pegando daqui, da letra A, tá? Da letra A. Agora, a questão está dizendo para mim que a renda desse consumidor dobrou. Ou seja, era 3.200 e agora é 6.400. E o preço dos bens permanece a mesma coisa. Então, o preço de X1 continua 4, o preço de X2 continua 8. Beleza. Quando isso acontece, pessoal, o que é que vocês acham que vai acontecer com a minha restrição orçamentária? Ela vai, pessoal, se... Pode falar. Se alguém abrir o Não, microfone. a capacidade de compra dele iria aumentar, né, no caso. Exatamente, velho. Isso aí vai proporcionar o quê, cara? Vai proporcionar ó, um deslocamento para a direita dessa restrição orçamentária. Porque agora tu tem mais dinheiro e o preço dos bens permanecem a mesma coisa. Então agora você está com mais bala na mão para poder consumir. Então antes eu consumia 800, agora, com a renda que eu tenho, eu consigo consumir 1.600 do bem X1. E antes eu consumia 400, agora eu consigo consumir 800, tá? Então, quando... Isso aí, regra de bolso, tá, pessoal? Quando a minha renda aumenta e o preço dos bens permanecem constantes, ou seja, permanece a mesma coisa que estava no início, o que vai acontecer é um deslocamento para a direita da restrição orçamentária. Porque agora eu estou com mais dinheiro na mão e o preço dos bens está a mesma coisa que estava antes, tá? Em termos de inclinação da restrição orçamentária, vocês vão perceber que não vai mudar da situação que estava lá na letra A, tá? Por quê? Porque a inclinação da restrição orçamentária ela diz respeito à razão de preços, tá? Então, antes a relação era menos P1, P2, vai continuar sendo 4 dividido por 8, como era aqui na letra A, ó, certo? E quando a gente fizer menos 4 dividido por 8, tá? E quando a gente fizer esse cálculo, nós vamos chegar ao resultado que essa inclinação da RO, ela continua sendo 0,5, certo? Então, lembrem disso, galera. Aumentou a renda do cara, preço do bem 1, preço do bem 2, tá? A mesma coisa que era antes, deslocamento para a esquerda, tá? Ah, e se a renda do cara diminuísse? Os preços dos bens permanecem a mesma coisa, deslocamento para a esquerda, tá? O raciocínio é o mesmo. Desculpe, você falou na primeira deslocamento para a direita, não? Quando a renda aumenta, é deslocamento para a direita. Quando a renda diminui, né? Tinha lá. Vamos supor que essa letra D ilustra isso. Mas deslocamento, aumento na renda, Wesley, desloca para a direita. Tá? Redução na renda, desloca para a esquerda. Isso contando que que o preço dos bens permaneçam iguais. Tá? Só mudou a minha renda. Aí, nesse caso, se só aumentou a minha renda e o preço do bem 1 e o preço do bem 2 está a mesma coisa, vai se deslocar para a direita. Se reduziu a minha renda com o preço do bem 1 e o preço do bem 2 igual, vai se deslocar para a esquerda. Tá certo? Deu para entender aí? Quer que eu explique de outra forma? Não, não, deu sim. Pronto, beleza. Então, letra D agora. Ó, se o preço dos bens 1 e 2 dobrarem, enquanto a renda permanece constante, o que irá acontecer com a inclinação da curva? Então, novamente, vamos criar o gráfico tomando da posição inicial. Que a gente sempre está comparando com a posição inicial lá encontrada na letra A. Tá? Então, x1 aqui, x2 aqui. Minha condição inicial. Minha condição inicial era essa.
era 800 e era 400 aqui, certo? A questão está dizendo que o preço do bem 1 e 2 dobrou. Então, o preço de do preço... Vou corrigir aqui. Então, o preço de X1, ele passou agora para 8. Era 4, passou para 8. O preço do X2 era 8, passou para 16. E a minha renda? Minha renda permaneceu inalterada, tá? Permaneceu como era lá na letra A, 3.200. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Nesse caso, pessoal, se a minha renda ela tá igual, enquanto o preço do bem 1 e o preço do bem 2 aumentou, isso vai proporcionar também, ó, um deslocamento para dentro, um deslocamento para a esquerda da minha restrição orçamentária. Porque pensa, eu continuo com a mesma soma de dinheiro na minha mão, só que agora eu compro muito menos do que eu comprava antes, porque o preço de tudo aumentou. O meu salário não subiu para acompanhar, mas o preço dos bens que eu consumo subiu. Então, antes, se eu conseguia consumir 800 do bem X1, agora eu consigo consumir 400. E antes, se eu conseguia consumir 400 do bem 2, agora eu consigo consumir 200. Por quê? Porque, coloca aí, faz o teste. Para eu achar o valor aqui das extremidades, eu divido que a minha renda pelo preço do bem, não é isso? No caso aqui do eixo vertical, eu vou dividir 3.200 por 16. Quando eu faço essa divisão, o valor que me sobra aqui é 200. E se eu faço isso para o eixo que está na vertical, que está na horizontal, eu vou dividir o M pelo preço de X1. 3.200 dividido por 8. Quando eu fizer essa divisão, vocês podem ver aí que vai dar 400. Tá? Então, sempre também que eu tiver esse tipo de situação, preço dos bens subiu, a minha renda não subiu para acompanhar, então vai haver um deslocamento para a esquerda e para dentro da minha restrição orçamentária. Porque agora eu tenho menos poder de compra para poder consumir os bens que eu preciso. Tá certo? Em termos de inclinação, como é que vai ficar? Vamos ver aqui. Inclinação da RO da restrição orçamentária. Inclinação da RO, pessoal, segue sendo menos P1 do P2. O preço do bem 1, 8. O preço do bem 2, 16. Tá? Vocês percebem que se eu simplificar isso aqui, vai acabar dando a mesma condição de lá de cima? Vai acabar dando aqui menos 4 e aqui 8. Tá? Então, fazendo esse resultado aqui, vai dar menos meio. A inclinação ela permanece a mesma, e se eu encontrar lá em cima, ó, menos 4 sobre 8. Mas vamos supor que eu não quis simplificar. Peguei aqui, eu só coloquei a razão de preços, quero ver qual é que fica o valor fixo ali. Então, beleza. Matheus, 8, oi. então, se a gente, porque era óbvio, né, que a inclinação ia ser a mesma e constante. Uhum. Se a gente simplesmente colocar, a professora considera ou ela quer que a gente faça esse cálculo aí também? Rapaz, como ela valoriza o cálculo, cara, eu acho que é melhor colocar, viu? Pelo menos a razão, pelo menos deixar assim, ó, em termos fracionários. Porque, pelo que eu me recordo, ela sempre pede isso, é a demonstração gráfica junto com a inclinação da restrição orçamentária. Aí, se você não quiser colocar o valor final, fazendo a divisão ali, deixa em termos gráficos, em termos fracionários mesmo. Mas não deixa de fazer, não. Viu? Uhum. Tá bom, beleza. Pronto, beleza. Então, galera, fechamos aqui a questão sobre restrição orçamentária. Review geral aqui. Pegou, a questão vai vir mais ou menos assim. Ela vai dar para você uma função de primeiro grau aqui, vai dar o valor da renda e vai dar para você o valor de P1 e de P2. Primeiro passo, coloca o gráfico, coloca o plano cartesiano aqui, tá? Que é esse Lzão aqui. Bem X1 vai sempre ficar no eixo horizontal. Bem X2 vai sempre ficar no eixo vertical.
Depois que fizer essa organização, coloca uma linha reta, tá? Coloca uma linha reta. E nos extremos de cada uma dessas linhas, você vai colocar o valor referente à divisão da renda pelo preço do bem, tá? Pelo preço do bem. A partir daí, você vai calcular a inclinação da restrição orçamentária, que vai ser o negativo do preço do bem 1 dividido pelo preço do bem 2, certo? Fazendo isso, o resto é moleza, porque as questões subsequentes só vão pedir para que você trabalhe em cima do que você já tem. Nessa letra B aí, considere que o preço do bem 2 dobrou. Como o preço do bem 1 continua a mesma coisa, não vai mudar, você só vai precisar fazer a divisão ali do M pelo novo preço, tá? E calcula a inclinação da restrição orçamentária. Não se esqueçam disso, pode ser que caia uma questão dessa na prova. E essa é de suma importância que vocês consigam acertar, tá bom? Então, vamos embora para a próxima questão. Quarta questão. Questão de função de Cobb-Douglas. Na terceira, alguém ficou com alguma dúvida residual aí? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Ou não? Posso seguir? Ok. Vamos lá. Quarta questão, pessoal. Um consumidor específico apresenta uma curva de utilidade do tipo Cobb-Douglas conforme se segue abaixo. Analise e responda ao que se pede. É uma função de Cobb-Douglas, pessoal. Quem estava ontem na aula da Camila viu, tem algumas formas de poder resolver. Você pode resolver pelo Lagrangiano, você pode resolver pelo macete que ela ensinou. Eu prefiro a fórmula da condição de tangência. Tá? Mas antes disso, a questão está pedindo aqui para a gente determinar a taxa marginal de substituição entre os bens X e Y. Para calcular, pessoal, a taxa marginal de substituição, como é que a gente faz? A taxa marginal de substituição, galera, ela vai ser o negativo das utilidades marginais, tá bom? Vai ser o negativo da utilidade marginal de X pela utilidade marginal de Y. E essa minha letra parece que está subindo o Everest. Então, vamos lá. A gente tem aqui, gente, antes de colocar, simplesmente jogar os valores ali no gráfico, ali na fração, bora analisar essa função aqui. Eu tenho x, eu tenho y. Vocês percebem que é uma função do tipo multiplicação, né, galera? E aí, como é que a gente... E quando a questão fala de utilidade marginal de x e utilidade marginal de y, vocês sabem que se trata de derivada parcial, né? E aí, em derivada parcial, como é que funciona? Repito novamente. A gente vai derivar somente aquilo, somente a letra que nos interessa. O que não nos interessa vai ser considerado uma constante. Então, nesse caso, começando pela utilidade marginal de x, a gente tem aqui, a gente quer a derivada parcial da função u em relação a x. Nesse caso aqui, é uma função de multiplicação, tá? Então, qual que é a regra geral para encontrar a derivada de uma função de multiplicação? Eita, meu computador. Um momentinho. Tá. Como é que vai ser a fórmula geral? Ela vai dizer que a derivada de u vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais... Matheus, Oi. Matheus, parou de compartilhar a tela. Eita. Espera aí. Obrigado. Voltou, pessoal? Voltou? Não, tá telas infinitas. Voltou. Voltou? Beleza. Tá vendo, não, o PDF? Sim. Beleza. Sim. Pronto. A fórmula geral da multiplicação vai dizer que você acha a derivada parcial de uma função de multiplicação desse jeito aí. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Só que a gente está tratando aqui, galera, de uma derivada parcial. Então, em uma derivada parcial que eu estou tratando aqui em termos de x,
É claro que quando eu for tentar tirar a derivada parcial de y, ela vai zerar. Porque se não tem x, como é que eu vou conseguir derivar uma coisa que não tem x? Não tem como, ela vai zerar. Então, essa parte da minha equação aqui, ela vai ser zerada. Então, o macete, óbvio, que a gente tem para tratar aqui é o seguinte. Eu vou derivar parcialmente o x e eu vou repetir o y elevado a 0,3. Então, tudo bem. Como é que vai ficar? Tá x elevado a 0,7, né? Eu vou descer. 0,7. E o x vai ficar 0,7 menos 1. Repito o y a terceira, elevado a 0,3. Resolvendo isso aqui, vai ficar 0,7x. 0,7 menos 1, pessoal, menos 0,3, tá bom? Y elevado a 0,3. Achei aqui a minha utilidade marginal de x, tá? Para achar a utilidade marginal de y, pessoal, a mesma coisa, tá? Então vai ser a derivada parcial de u, só que dessa vez em termos de y. Então, nesse caso, agora, eu vou repetir o quê? O x elevado a 0,7 e vou derivar o y elevado a 0,3, tá? Então, nesse caso, vai ficar o seguinte. 0,3 y elevado a 0,3 menos 1. E vou repetir o x elevado a 0,7. Resolvendo isso aqui, vai ficar 0,3y, tá? 0,3 menos 1, menos 0,7. X elevado a 0,7. Encontrei aqui a minha utilidade marginal de y, tá? Alguma dúvida quanto a essa derivada? Essa é regra de bolsa, tá, gente? Vai ter questão de Cobb-Douglas na prova. Então, assim, não precisar saber disso, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer que eu repita? Eu posso seguir. Não, pode seguir, Matheus, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Eu achei as minhas duas utilidades, tá? Eu tenho a utilidade marginal de x, eu tenho a utilidade marginal de y. Eu vou só substituir, tá? Então, a minha TMS, ela vai ser o negativo. Utilidade marginal de x, 0,7 x elevado a menos 0,3, y elevado a 0,3. Dividido por 0,3, y elevado a menos 0,7, x elevado a 0,7. Tá? Eu estou com dois valores aqui, numéricos, né, e o resto é letra. Então, para facilitar as operações matemáticas que eu quero fazer, eu vou desmembrar, tá? Em duas partes essa fração aqui. Beleza? Vou deixar quem é número de um lado da fração, quem não é do outro. Vou trabalhar só com letra, letra e número, número. Então, do lado daqui eu vou deixar menos 0,7 sobre 0,3 e multiplica do outro lado. X elevado a menos 0,3, y elevado a 0,3, dividido por y elevado a menos 0,7, x elevado a 0,7, tá? Se eu multiplicar aqui, volta tudo para o que era antes, tá? Eu só desmembrei para ficar mais fácil mesmo para as operações que a gente vai fazer. Deixa eu só apagar aqui para ter espaço. Oh, meu Deus. Tá. Ok. Pronto. Olha para o lado de cá, pessoal. Resolvendo esse menos 0,7 dividido por 0,3, vocês vão ver que vai dar, se colocar na calculadora, menos 2,33. Tá? Eu vou resolver logo para tirar logo dessa fração. E olha para a situação que eu tenho aqui. Eu tenho uma divisão de potências da mesma base. E a regrinha de divisão de potências da mesma base, que aqui é, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vou colocar todo mundo para cima e vou fazer essas operações aqui.
Vou conservar o x. Eu tenho ali em cima, no numerador, x elevado a menos 0,3. Eu vou subtrair do que estava embaixo, menos 0,7. E para o y, eu tinha 0,3 aqui em cima. E eu vou subtrair, ó, de menos 0,7. Porque o 0,7 está negativo ali, tá? Então, muito cuidado, eu vou colocar entre parênteses aqui. Menos 0,7. Fazendo isso, galera, vou repetir aqui o menos 2,33. E aí vai ficar como? X menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar x menos 1. E no y, eu tenho só, perdão, sinais iguais aqui, eu vou somar, tá? Eu conservo o sinal e somo. Nesse caso aqui, eu tenho um jogo de sinais, tá? Então, é menos daqui com menos daqui vai ficar mais. Então, meu y vai acabar ficando 0,3 mais 0,7. Vai acabar ficando 1, tá? Continuando para cá, eu tenho aqui no x, ele está com expoente negativo. Se eu quiser inverter esse expoente negativo, o que é que eu faço? Eu inverto a base e o sinal do expoente vai trocar. Então, isso aqui vai virar y dividido por x. Sumiu o sinal negativo que estava no x. Por consequência, a minha taxa marginal de substituição ela vai acabar sendo menos 2,33y dividido por x. Tá? Essa é a minha taxa marginal de substituição. Vai sempre ser a razão do negativo das utilidades marginais, de x e de y. Para esse caso da função de Cobb-Douglas, tá? Com esses expoentes aí, de 0,7 e 0,6, nós chegamos a esse valor. Tá? E agora é a questão de maximização da utilidade do consumidor. Tomando por base a mesma função de utilidade, ou seja, aquela do lado de cima aqui, ó, transcrever para cá. O x elevado a 0,7, y elevado a 0,3. Considere que a renda do consumidor é 205, que o preço do bem x é 2 e que o preço do bem y é 4. Com isso, encontre a maximização da utilidade do consumidor. E aí é como eu estava antecipando para vocês antes. Tem N formas de você encontrar a maximização da utilidade do consumidor. Você pode fazer pelo mecanismo do Lagrangiano, você pode fazer pelo mecanismo do macete que a Camila deu na aula. Tá? Eu prefiro fazer pelo método da condição de tangência. Ou seja, quando eu igualo o valor das utilidades marginais à razão de preços. Fica mais fácil para mim, porque a gente acaba trabalhando em termos de uma função de primeiro grau. Tá? Mas se você quiser fazer por outro caminho, tranquilo. Aqui eu vou mostrar fazendo pela condição de tangência, tá? Até mesmo porque é um tanto mais fácil para quem tem um pouco mais de dificuldade e tal. Acho mais tranquilo de fazer dessa forma. Então, quando a gente se depara com a situação, com a maximização de utilidade de Cobb-Douglas, pessoal, como é que a gente encontra essa maximização? Primeiro passo, igualar as UMGs, ou seja, as utilidades marginais, à razão de preços. Tá? Igual à razão de preços. Então, nesse caso, eu tenho aqui utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y é igual à razão de px sobre py. Tá? Isoladamente, cada uma dessas funções elas são negativas, tá? Mas como tem de um lado e tem do outro, eu posso cortar e aí vai acabar ficando a razão igualitária, sem negativo de um lado nem do outro. Tá? Só iguala as utilidades marginais às razões de preços mesmo. E aí, vamos lá. Eu achei aqui da questão anterior as utilidades marginais, certo? Eu tenho a utilidade marginal de x, que é esse cara aqui de cima, e eu tenho a utilidade marginal de y, que é esse cara aqui de baixo.
Então, eu vou substituir aqui inicialmente, tá? Então, vamos lá. Utilidade marginal de x é 0,7. X elevado a menos 0,3. Y elevado a 0,3. Utilidade marginal de y, pessoal, 0,3. Y elevado a menos 0,7. X elevado a 0,7. Que é igual à razão de preços. Onde está a razão de preços, Matheus? Na própria questão, tá? Ela disse ali para mim que o preço de X é 2 e que o preço de Y é 4. Beleza, só estou substituindo. Para facilitar, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar isso aqui. Tenho 2 e 4 aqui, vou simplificar por 2 e vai acabar ficando 1 sobre 2, certo? O resultado desse lado esquerdo aqui, a gente já encontrou, que é a nossa TMS, tá? Vai acabar ficando isso aqui, ó, menos 2,33y dividido por x, tá? Que foi o cálculo que a gente fez na letra anterior. Então, 2,33, porque nesse caso não vai ter o negativo, né? Y dividido por x. Isso é igual a 1 sobre 2. Vou fazer aqui a multiplicação em cruz e vou acabar chegando na situação que o meu x ele é igual a 4,66y. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Pronto. Primeiro passo foi feito. Igualei a utilidade marginal à razão de preços. E o próximo passo? O próximo passo é substituir na restrição orçamentária. Tá? Então, segundo passo. Substituir na RO de restrição orçamentária, tá, pessoal? Fórmula da restrição orçamentária, gente. M é igual a PX vezes X mais PY vezes Y. A renda para essa questão foi 205, tá? O preço do bem X, a questão deu, disse que é 2. O X eu não sei. O preço do bem Y, a questão deu também, disse que é 4. E o Y eu não sei. Tudo bem, a questão não deu explicitamente o que é, qual é o valor de Y, qual é o valor de X. Mas eu achei aqui na relação anterior que o meu X ele é igual a 4,66Y. Então, o que é que eu posso fazer? Substituição. Onde tem X, eu vou substituir por esse valor de 4,66Y. Vamos lá? Então, substituindo aqui, vou ficar com o seguinte. 205 é igual a 2 e multiplica 4,66y mais 4y. Colocando para cá, tu vai ficar 205 é igual a 2 vezes 4,66y mais 4y, vocês fizerem as contas, vai acabar dando 13,32y. Eu vou deixar y de um lado e vou fazer a divisão do 205 por 13,32. Tá? Então, 205 dividido por 13,32. E eu vou encontrar a quantidade ótima de y, que vai ser aproximadamente 15,39. Achei a quantidade maximizadora de y. Como é que eu acho agora a quantidade maximizadora de x? Eu vou substituir. Onde? Aqui, ó, nessa relação que eu mesmo criei. Eu disse que o x é igual a 4,66y. Eu tenho o valor de y. Então, para eu encontrar o meu x ótimo, o que é que eu tenho que fazer? Só que substituir, tá? Então, o meu x... Ô, Matheus. Oi. Volta ali rapidinho naquela parte que tu multiplica o 2, Essa aqui? Isso. Explica essa parte aí de novo, novamente, por favor. Tá. Que eu fiz direto. Eu tenho aqui essa relação inicial, tá? Substituí a restrição orçamentária, coloquei aqui o 205, que é a renda,
é igual a 2x mais 4y. Por que 2x mais 4y? Porque o preço de x é 2 e o preço de y é 4. Ele não me deu o valor de x, não me deu o valor de y, então eu não tinha como saber. Mas, anteriormente, eu acabei descobrindo a relação que x é igual a 4,66y. Então, eu acabei substituindo. Onde tinha x, eu coloquei 4,66y. E aí, eu fiz a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 4,66 vai dar 8,66, presumo, mais 4y. Aí ficou 8,66y mais 4y. Eu acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver se a minha calculadora abre para eu não cair no cálculo. Acho que foi Sofia que perguntou, né? Mas basicamente foi isso que eu fiz, tá? Eu multipliquei, deixa eu ver se vai agora. Foi isso. Eu multipliquei, ó, Sofia, acho que foi você que perguntou, o 2 pelo 4,66y e somei com 4y. Aí aqui vai dar, ó, 13,32, né? Dá 13,32. Resultado dessa multiplicação aqui, 9,32y. Somei com 4y, aí deu 13,32y. Deu para entender? Ou quer que eu repita? Não, agora deu. Beleza, tranquilo. Deixa eu apagar aqui. Aí pronto, gente. Eu encontrei o meu y aqui e eu tenho lá a minha relação que diz que o meu x ele é igual a 4,66y. Como é que eu acho o x? É só substituir. Então, ele não está dizendo que é 4,66 vezes y? O meu y é 15,39. Eu vou substituir. Fazendo essa substituição, eu vou chegar ao valor 4,66 vezes 15,39 vai dar aproximadamente, quando vocês fizerem aí na calculadora, 71,71. Tá? Vai dar mais ou menos uma dízima. Eu achei também aqui a minha quantidade ótima do x. Terceiro passo, é só formalizar. Tá? Veja, terceiro passo. A quantidade maximizadora da cesta, ela vai ser o seguinte. Tá, peraí. Quantidade maximizadora será o x e y, e aí é só substituir os valores, tá, gente? O x que maximiza, que eu achei, é 71,71, tá? 71,71. E o y que maximiza, que eu também achei, é 15,39, certo? E aqui, fim da história, achei a quantidade maximizadora. Para a teoria do consumidor neoclássica, o valor da utilidade total ele não importa muito. Tá? O que importa mesmo é o valor da utilidade relativa, o que a questão lá das curvas de indiferença é se a utilidade do consumidor está em um posto maior ou menor em relação à origem. Mas o valor total ele é muito arbitrário. Então, se vocês quiserem, para deixar mais bem preenchido na prova, né, vocês poderiam pegar as quantidades maximizadoras de x e y, substituir aqui, né, onde tem x e onde tem y, elevar os expoentes, e vocês iam achar a quantidade de utilidade total. Tá? Mas, efetivamente, fazendo até esse terceiro passo, de colocar a quantidade maximizadora, já é de bom tamanho. Tá? Porque você colocou os valores que maximizam e é isso. O valor total, dentro dessa teoria, não importa. O que importa é a quantidade relativa de cada um dos bens que torna o consumidor máximo satisfeito, tá certo? Essa foi a resolução para o problema da maximização de utilidade do consumidor em Cobb-Douglas. Tá? Alguém tem alguma dúvida, quer que eu repita? Ou podemos partir para a saideira? Ok, vamos lá.
Alguém ia falar? Não, é só vamos em frente. Beleza, velho. Vamos lá. A última questão, gente. Considere os dados abaixo e resolva o problema da maximização do consumidor. Demonstre graficamente. Gente, quando vocês batem um olho para uma função dessa aqui, ó, função de mínimo, vocês acham que é que tipo de função? Alguém tem ideia aí? Quer comentar? Ou não, não sabe? Ou prefere o silêncio? É, dá medo. Tá bom. Essa função, gente, é uma função do tipo complementares perfeitos, tá? Numa função do tipo complementares perfeitos, não sei se vocês se lembram, mas é a função que faz o L, gente. A função que faz o L, tá? É aquele tipo de função que o consumidor só consome os bens em conjunto, que gera utilidade para ele, é isso. Tá? É aquele exemplo bobo do café com xícaras de açúcar. Café com xícaras de açúcar. Café com colheres de açúcar. O consumidor só se sente satisfeito quando consome um café com duas colheres de açúcar. Tá? Então, essa é a ideia do complementar perfeito. Sempre que vocês verem uma função de tipo mínimo, é disso que se trata, tá? E aí a resolução, ela é um tanto quanto parecida com a da Cobb-Douglas, tá? Também são alguns passos que a gente vai seguir, mas o primeiro passo, qual que é? É a gente igualar x1 a x2, tá? Então, primeiro passo, igualar x1 a x2. Como é que a gente faz isso? Pô, só pega quem está aqui dentro, ó. Eu tenho aqui dentro 3x1, eu vou igualar ele a 5x2. E eu quero isolar um em termos do outro. Como é que eu faço? É só deixar o x1 aqui e passar o 3 dividindo, tá? Pronto. Primeira condição de boa. Isolei o x1. Era o que eu queria. Essa condição de igualdade no primeiro passo é justamente isso. Para a gente poder isolar um termo em função do outro. Ok. E o segundo passo é substituir na restrição orçamentária, tá? Então, segundo passo, substituir na RO, beleza? Novamente, fórmula da restrição orçamentária, galera. M é igual a Px vezes x mais Py vezes Py. Nesse caso aqui, eu tenho x1 e x2, tá? Então, beleza, eu só vou colocar aqui o adendozinho, né? Do 1 aqui, do 1 aqui, do 2 aqui e do 2 aqui. Até corrigir uma falha aqui que tinha colocado y. Na verdade, é px2, tá? Quando eu mandar mais tarde a resolução no grupo, já vai estar corrigido. Beleza. A questão deu a renda? Deu. Disse que é 2.000. Então, substituir aqui. 2.000. A questão deu o preço do bem 1? Deu. Disse que é 5. Vamos substituir. A questão deu o preço do bem 2? Deu também. Disse que é 6. Vamos substituir. 6x2. Ok. Não deu x1, não deu x2. Mas no passo 1, eu construí essa relação que me permitiu isolar o x1. Então vocês percebem que eu tenho condição de substituir esse trambolho aqui que eu isolei x1 aqui, ó. Eu posso substituir. Vamos fazer? Vamos lá. Então, com calma, devagarzinho, 2.000 vai ser igual a 5. x1, vou substituir. x1 passou a ser agora 5x2 dividido por 3, tá? Tudo isso ainda somado com 6x, com 6 vezes x, x2. Tudo bem. Vamos continuar. 2.000 vai ser igual. Só aplicar o distributivo aqui, tá, galera? 5 vezes 5x2 vai ser 25x2, tá?
dividido por 3, mais 6x2. Para tirar essa fração daí, vamos resolver isso logo? Dividindo 25 por 3, vai dar aproximadamente 8,33, tá? Então, passa para cá. Tá 2.000, vai ser igual 8,33x2. Por quê? Porque dividindo 25 por 3, aproximadamente 8,33, mais 6x2, tá? Vou somar esses caras daqui, e aí vocês já sabem que eu vou acabar passando para o lado e isolando x2 para encontrar, né? Então isso aqui vai acabar ficando 2.000 para cá, 8,33 mais 6 vai acabar dando 14,33x2. Dividindo 2.000 por 14,33, vocês colocarem na calculadora aí, vocês vão ver que vai dar um valor de aproximadamente 139,56. Opa! Achei o meu x2. O meu x1, como é que eu acho? Volta na relação que você construiu lá atrás. Você não disse que x1 é igual a 5 vezes x2 dividido por 3? Beleza. Então, seu x1, ele vai ser agora o quê? 5 vezes x2. Eu tenho 139,56 dividido por 3. Tá? Fazendo isso aqui, vou colocar todo mundo em cima, né? Fazendo isso aqui, vai dar o valor final, depois que eu multiplicar o 5 pelo 139,56 dividido por 3, eu vou acabar chegando ao valor final de aproximadamente 232,60, tá? Então, o terceiro passo para a resolução, qual que vai ser? Vai ser substituir x1 e x2 na função de utilidade, que está como? É uma utilidade mínimo do tipo 3x1, 5x2. Eu tenho meu x2 que eu achei, eu tenho meu x1 que eu achei também. Então, substituindo aqui, galera, vai ficar como? Uma função do tipo mínimo, 3 vezes o valor do x1, 232,60. Deixo aqui. 5 vezes o valor do x2, 139,56. Utilidade vai ser o mínimo. 3 vezes 232,60 vai ser 697,80. Tá? E 5 vezes 139,56 também vai ser 697,80. Tá? Então, o valor mínimo de 697,80 e ele mesmo vai ser o que, pessoal? Vai ser justamente 697,80, tá? Esse aqui é o valor final da utilidade, mas se você quisesse deixar aqui também já poderia. Em termos gráficos, como é que a gente vai representar isso? De boa, galera. Coloca o Lzinho aqui. Aqui no x1, né? Aqui x2. Aqui vai ser 697,80 e aqui vai ser 697,80 também, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer que eu repita? Ou tá de boa? Me tira só uma dúvida, nem sempre vai ser igual, certo? Ali no cálculo do mínimo, é? Sim. Não vai ser não. Aí, nesse caso, o valor Pega da o menor. utilidade... pega o menor, exatamente. Viu?
Pronto, galera. Se ninguém tiver mais comentário a fazer, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência de terem estado comigo aqui. Sei que abdicar do sábado é complicado, né? Mas eu espero de coração ter ajudado, ainda que um pouco do que eu sei. E eu me coloco à disposição, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar durante a semana, podem mandar mensagem. Estou à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Desejo um ótimo fim de sábado e qualquer coisa eu estou por aqui, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Matheusão. Até mais. Falou. Valeu, Matheus. Obrigadão. Nada. Ô, Matheus, Oi. se tu puder mandar mais dessas provas assim, já meio que resumidas, né? Assim, questõezinhas separadas e tal, com assunto. Pelo menos mais umas duas. Tá certo, eu vou ver Só se eu pra praticar. consigo. Viu? Valeu. Falou. Parabéns. Nada.